Bom dia a todos. Com a presença do deputado Napoleão Bernardes, Matheus Cadorim, Vonei Weber, Mauro de Nadal, Rodrigo Minotto, Maurício Peixe, deste deputado Fabiano da Luz, também presente. Declaro que há quórum regimental e está, desta forma, aberta a quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto a discussão e votação da ata da terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já distribuídas previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Em discussão, como não há quem queira discutir, em votação aprovada por todos os membros presentes no dia de hoje. Na ordem do dia, discussão e votação das matérias, passo a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, público que nos acompanha. O primeiro projeto é o projeto de lei 835/2025, autoria do deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a União Municipal das Associações de Moradores de Concórdia e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Documentação toda acostada ao projeto estão de acordo com a Lei 18.269/2021. Meu voto é pela aprovação. Projeto de lei 0835/2025, parecer favorável do relator, coloco em discussão, senhores deputados, em votação, os deputados favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0835/2025. Estou requerendo diligência ao projeto de lei 854/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre o planejamento prévio e efetivo treinamento para evacuações emergenciais e de iminente perigo na rede de ensino público e privado do Estado de Santa Catarina. Estou pedindo uma diligência para a Secretaria de Estado da Casa Civil, através desta Secretaria de Estado da Educação, Corpo de Bombeiros Militares, para que se manifeste acerca da proposta legislativa. Pedido de diligência ao projeto de lei 0854/2025, coloco em discussão, em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0854/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 892/2025, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, altera o dispositivo do capítulo 1º da lei número 17.292 de 2017, que consolida normas relativas à pessoa com deficiência no Estado de Santa Catarina para atualizar definições e aprimorar normas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e informacional. A proposição promove a atualização do artigo 158, incorporando conceitos contemporâneos de acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva e barreiras, alinhados à legislação nacional de inclusão. Também aperfeiçoa os artigos 165 e 166, assegurando a sincronização entre sinais visuais, sonoros e vibratórios e a adoção de recursos comunicacionais acessíveis às pessoas com deficiência auditiva. Analisando a matéria, nos conceitos que cabem a esta comissão, todos foram atendidos e meu voto é pela aprovação. Projeto de lei 0892/2025, tem o parecer favorável do relator, coloco em discussão, em Senhor votação. presidente, vou a palavra. pedir vista ao projeto para analisar com o governo. Pedir vistas? Isso. Vistas pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0892/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 687/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, institui o Código Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal de Santa Catarina e dá outras providências. A proposição estrutura-se em títulos temáticos abrangendo princípios fundamentais de direitos dos animais, definição e repressão a maus tratos, proteção da fauna silvestre, disciplina sobre animais domésticos e comunitários, controle populacional, transporte, utilização em atividades econômicas, científicas, culturais e esportivas, experimentais científicas, bem como disposições
sancionatórias e administrativas. Também da mesma forma, senhor presidente, analisando constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, tudo de acordo, e meu voto é pela admissibilidade com uma emenda modificativa. O que busca essa emenda modificativa? Ela busca revogar alguns projetos que acabam sendo contemplados por esse ser mais abrangente e ele necessita que se revogue, como é o caso do artigo 1º, aliás, no caso do artigo 138 do projeto de lei 687/2026, perdão, aqui houve uma pequena confusão. Revoga as leis 12.854 de dezembro de 2023, parágrafo 2º do artigo 24 da lei 6.320 de 20 de dezembro de 1983, a lei 13.918 de 27 de dezembro de 2006, a lei 17.081 de 19 de outubro de 2017 e a lei 18.009 de 6 de outubro de 2020. Então, para esse projeto ter a sua eficácia, necessariamente nós precisamos revogar esses dispositivos, por isso que é a emenda modificativa. Projeto de lei 0687. 0687. Isso. 0687/2025. Parecer favorável do relator com emenda modificativa. Coloco em discussão com a palavra o deputado Maurício Peixe. Presidente, analisando bem o projeto, são 45 leis, porque foi pedido uma diligência da diretoria administrativa da Casa. São 45 projetos de leis correlatos ou que estão juntados aqui. Ali na sua emenda, deputado Mauro, revoga algumas, né? Mas outras ainda não. Além do projeto, ela tem uma questão que ela tem a violação da autonomia municipal, que vários itens colocações que ele faz, competem somente ao município. Por isso eu vou pedir vista, presidente, para poder analisar e devolver, se for o caso, com voto contrário. Pedido de vistas ao projeto de lei 0687/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 52/2026, autoria do deputado Pepe Colasso, altera o parágrafo único do artigo 24 da lei número 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para estabelecer preferência na designação do segundo professor para estudante com transtorno do espectro autista. A própria emenda já qualifica o projeto e o meu voto é pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 52, por atender aos requisitos de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e juridicidade técnica legislativa. Parecer favorável ao projeto de lei 0052/2026. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0052/2026. Relatório e voto ao projeto de lei 923/2025, do autoria do deputado Júlio Garcia, reconhece o município de Bom Jesus como capital catarinense da feijoada. Analisei todos os aspectos que competem a essa comissão, somente não provei a feijoada ainda lá do município de Bom Jesus, mas mesmo assim vou votar pela admissibilidade e aprovação da matéria. Projeto de lei 0923/2025. Parecer favorável do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0923/2025. Pensando bem, até acho que cabe uma diligência antes, né? Para trazer a feijoada para a gente experimentar. Para ver se é real, né? Senhor presidente, colegas deputados, eu tenho uma matéria extra-pauta, se vocês concordarem, evidentemente, como não que há é o objeção, projeto de lei 792, da autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de spray de extrato de vegetais, popularmente conhecido como spray de pimenta, destinado à proteção pessoal de mulheres vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pode prosseguir, presidente. Todo mundo de acordo? Pode prosseguir. Eu imagino porque nós, o pessoal do governo, né, porque é um projeto que o governo vai pagar, mas tudo bem, vamos lá. Está tudo certo. Eu vejo que o projeto é meritório e importante, por isso que o meu voto é pela aprovação. O voto é pela aprovação, presidente. É o 792. Após conversa com o autor, ele disse que está tudo certo, então dá para votar. Projeto de lei 792/2025.
que entrou extra pauta, tem o parecer, esse projeto de autoria do deputado Alex Brasil, tem o parecer favorável do relator deputado Mauro de Nadal, coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 792/2025. Mais alguma matéria, deputado Mauro de Nadal? Não, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mauro. Com a palavra, o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Projeto de lei 0741/2025, estou retirando de pauta. Retirado de pauta, projeto de lei 0741/2025. Projeto de lei 0903/2025, de autoria do deputado GC Lopes, dispõe sobre a forma e os requisitos a serem observados na oferta de consultas médicas por telefone ou videochamada, telemedicina pelo poder público e da outras providências. Trata-se do projeto de lei 0903, de autoria do deputado GC, que dispõe sobre a oferta de consultas médicas por telefone ou videochamada, telemedicina, bem como propõe a criação do Cadastro Estadual de Atestados Médicos, com a finalidade de conferir maior controle e coibir eventuais abusos na emissão de atestados. Considerando que a matéria envolve organização administrativa, impactos operacionais no sistema público de saúde e possíveis reflexos jurídicos quanto à competência e à implementação do cadastro proposto, mostra-se necessária a manifestação técnica de órgãos competentes do Poder Executivo. Então, requeiro diligência à Casa Civil para que seja ouvida a Secretaria de Estado da Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como outros órgãos pertinentes. Diligência. Projeto de lei 0903/2025, pedido de diligência pelo relator, coloco em discussão. Senhor presidente. Palavra do deputado Rodrigo Minotto. Só para colaborar com o entendimento do deputado Matheus, não seria conveniente também encaminhar uma diligência e pedir informações sobre as prerrogativas do Conselho Federal de Medicina? Sim, e outros órgãos pertinentes também. Perfeito. Nós vamos incluir aqui. Continue a discussão, pedido de diligência. Encerrada a discussão e votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0903/2025. Projeto de lei 0894/2025, de autoria da deputada Paulinha, institui a política estadual de bandas e fanfarras escolares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Embora louvável a finalidade da proposta, verifica-se vício de inconstitucionalidade formal por afronta à competência privativa do chefe do Poder Executivo para exercer a direção superior da administração estadual. A proposição não se limita a estabelecer diretrizes genéricas de política pública, mas avança ao prever coordenação por órgão do Poder Público, a FCC, articulação com entidades privadas e integração às diretrizes da Secretaria de Estado da Educação. Ao fazê-lo, impõe atribuições e disciplina na forma de execução administrativa, interferindo diretamente na organização e funcionamento de órgãos da administração, matéria reservada à iniciativa do governador. Tal ingerência viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que compete ao Executivo definir a estrutura, coordenação e a implementação de políticas públicas no âmbito de sua atuação administrativa. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Justiça, e voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0894/2025. Voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0894/2025, projeto de autoria da deputada Paulinha, relatoria do deputado Matheus Cadorim. Coloco em discussão. Coloco em votação o projeto de lei. Em votação, quem for favorável ao parecer do deputado Matheus Cadorim permanece como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o parecer do relator, que é pela inadmissibilidade, ou seja, rejeitada a matéria. Mais algum assunto a ser tratado, deputado Matheus? Obrigado, presidente. Estou com a palavra agora o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, deputado Pepe Colasso, meus colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu já peço aqui autorização para os colegas para, após relatar os meus projetos que estão em pauta, relatar 2 extra-pauta. Um que é do piso regional, que aqui a gente só referenda aquilo que já foi acordado entre as partes, e outro é um pedido do deputado Vicente Carro Preso. Mas eu começo relatando aqui projeto de lei 0707/2025, que declara de utilidade pública a Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina e altera o anexo único da lei que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. A autoria
é do deputado Mário Mota. A entidade cumpriu com todos os requisitos que a lei exige, por esse motivo, o parecer é pela aprovação da matéria, senhor presidente. Projeto de Lei 0707, 2025. Parecer favorável do relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0707, 2025. Também tem o 0708, 2025, que altera o anexo 1 da Lei 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para denominar o ginásio de esportes Carequinha como Aurélio Nardi, no município de Ceará. A autoria também é do deputado Mário Mota e a documentação está toda em dia. Por esse motivo, o parecer é pela admissibilidade na forma da emenda substitutiva global anexada. Projeto de lei 0708, 2025. Parecer favorável do relator. Coloca em discussão. Parecer favorável com emenda substitutiva global, né? Isso. Coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0708, 2025, com emenda substitutiva global. Requerimento de tramitação conjunta, com fundamento no artigo 130 do Regimento Interno. Foi designado relator do projeto de lei 0828-2025, de autoria do deputado Adilson Girardi, que institui o Programa Estadual de Hortas Comunitárias Plantando Saúde, SC, no âmbito do Estado de Santa Catarina, como parte da Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e da outras providências, lido no expediente da sessão plenária do dia 12 de novembro de 2025. Eu estou requerendo tramitação conjunta desta comissão ao projeto de lei 0005/2025, por ser este o mais antigo e as matérias serem parecidas. Pedido de apensamento, né, deputado? Isso. E o projeto de lei 0005/2025 é de autoria de quem? Por favor. Uma boa pergunta, senhor deputado. Não tenho aqui comigo. É da Paulinha? Paulinha? Deputada Paulinha. Pedido de apensamento do projeto de lei 0828/2025. Esse projeto de autoria do deputado Adilson Girardi. Pedido para apensamento ao projeto de lei 0005/2025, de autoria da deputada Paulinha. Coloco em discussão o pedido de apensamento. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica, então, aprovado o apensamento do projeto de lei 0828/2025 ao projeto de lei 0005/2025. Como Vossa Excelência vai relatar o do piso regional, eu relato aqui o 0026/2026, extra pauta, que é de autoria do deputado Vicente Carro Preso. Ele dispõe sobre os prazos para a operacionalização das emendas impositivas estaduais, individuais e coletivas pelos municípios e organizações da sociedade civil beneficiadas e da outras previdências na forma específica. A justificativa do deputado Vicente é que a proposição busca enfrentar a demora verificada na execução dos recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas, situação que compromete a eficiência administrativa, a efetividade das políticas públicas financiadas por tais recursos. Nesse contexto, o projeto estabelece prazos para o início dos procedimentos necessários à execução das emendas pelos beneficiários, bem como prevê mecanismos de comunicação à Assembleia Legislativa e medidas aplicáveis em caso de descumprimento ou impedimento à execução do objeto da emenda. A leitura no plenário aconteceu no dia 4 de fevereiro. E o nosso parecer aqui é pela admissibilidade desse projeto de lei para que a gente possa discutir melhor essas matérias aqui na casa. Deputado, por favor, repete o número do projeto. 0026/2026. 0026 de 2026, de autoria... Do Vicente Carro Preso. Projeto de lei 0026/2026. Projeto de lei 0026/2026, de autoria do deputado Vicente Carro Preso.
Relatoria do deputado Fabiano da Luz tem o parecer favorável. Coloco em discussão, os senhores deputados, em votação. Presidente, vou Deputado fazer um Maurício. pedido de vista por não estar inteirado do projeto. Pedido de vista pelo deputado Maurício Peixe ao projeto de lei 0026/2025. Projeto de lei 0026/2026. O projeto de lei 0860 já foi? Já foi. Como o deputado Fabiano da Luz... Tá, primeiro, Marcos da Roça. Já foi? Não foi ainda, né? Não, o pensamento foi o 0828. É de autoria do deputado Mauro de Nadal. Declaro de utilidade pública o Instituto Parceiro Anjo, de São Miguel do Oeste. Estava escondidinho ali, até dar a sorte que eles te salvaram. É 0860/2025, declara de utilidade pública o Instituto Parceiro Anjo de São Miguel do Oeste, declara e altera o anexo único da lei que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O parecer é pela aprovação do projeto de lei junto à Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 0860/2025. Tem o parecer favorável do relator. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0860/2025. Antes de encerrar a participação do deputado Fabiano da Luz, tendo em vista a ansiedade do nobre deputado para que o projeto de lei complementar referente aos pisos salariais seja votado o quanto antes, o nobre deputado está me cobrando desde ontem no plenário, e é louvável e se registra essa manifestação do nobre deputado Fabiano da Luz. Eu vou, então, se me permite, senhores deputados, sair um pouco do segmento aqui, da ordem, né, dos trabalhos, para já fazer a leitura dessa relatoria e colocar em discussão para os senhores deputados. E aqui eu também registro a presença de alguns representantes aqui de sindicatos, de classes, que também nos procuraram para que esse projeto pudesse ser lido aqui, feito a relatoria o mais rápido possível. Esse projeto entrou na casa ontem, né, de autoria do Governo do Estado, e a gente está pedindo para que faça a entrada em extra pauta, se não há objeção dos senhores deputados, para que a gente dê celeridade a um assunto tão importante referente aos trabalhadores, né, de Santa Catarina. Aqui eu registro a presença do Ivo Castanheira, que é representante da DIESE, né? Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina. O Anésio Schneider, da UGT, Cláudio Malete, Sindicato Saúde Intersindical, Maria Luísa da Silva e Sandra Souza, Sindicato Comerciários de Florianópolis, Dirceu da Silva, CUT de Santa Catarina e Sindicato Comerciário de Florianópolis. Então, vamos passar a leitura do projeto de lei complementar 0002/2026, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 1º da lei complementar número 459/2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Vamos diretamente ao voto. A elaboração do presente projeto de lei complementar decorre do processo de negociação coletiva entre as entidades sindicais dos trabalhadores e as entidades representativas dos setores patronais, que anualmente têm construído consenso para a fixação do piso salarial dos trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Esse consenso demonstra o espírito democrático e o compromisso institucional dos atores envolvidos, resultando em um entendimento que atende às demandas
dos trabalhadores e ao contexto do setor produtivo. Assim, cabe ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo validar a vontade dos interessados, que se materializa em um consenso construído pelas partes diretamente envolvidas. O papel do Estado é, portanto, reconhecer e reforçar o acordo, contribuindo para a manutenção da estabilidade nas relações de trabalho e do poder aquisitivo dos profissionais de Santa Catarina. Logo, ante o exposto, não havendo nenhum óbice de ordem legal ou constitucional, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 0002/2026. Coloco em discussão, senhores deputados. Deputado Senhor Maurício. presidente, só para enaltecer, né? O senhor mesmo já leu o parecer e diz pelo um amplo consenso, diálogo e chegando a um acordo. Isso é importante, porque chega nesta casa já sem só a pressão de votar rápido, né? Mas do restante tudo construído. Então, parabéns ao governo do Estado, às entidades aí que estão envolvidas, que chegaram a esse acordo. Voto pela aprovação. Continue a discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o projeto de lei complementar 02/2026. Voltando à ordem dos trabalhos, com a palavra o deputado Maurício Peixe. Presidente, primeiro projeto que eu tenho na pauta aqui é o 0932/2025, do deputado Marcos da Rosa. Já estou fazendo, senhor presidente. Ele trata a possibilidade de conversão do pagamento de multas de trânsito de natureza leve aplicadas pelo Estado de Santa Catarina em doação de sangue, de medula óssea e de outras providências. Estou fazendo requerimento aqui de diligência para manifestação da Casa Civil, porque a Casa Civil recolhe a manifestação dos órgãos competentes, especialmente da Secretaria do Estado de Segurança Pública, do DETRAN, da Secretaria do Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Então, pedido de diligência, senhor presidente. Pedido de diligência ao projeto de lei 0932/2025. Os deputados, em discussão, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Próximo projeto institui o programa Ciclo das Profissões no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Ana Campanholo, projeto 0904/2025. De acordo com a proposição, o programa terá caráter complementar às atividades pedagógicas regulares, devendo respeitar as diretrizes educacionais vigentes, o projeto político-pedagógico das unidades escolares e a autonomia do sistema estadual de ensino. O projeto também prevê que as ações poderão ser desenvolvidas mediante parcerias com instituições de ensino, conselhos profissionais, empresas e organizações da sociedade civil sob a coordenação do órgão competente do Poder Executivo. No que se refere à constitucionalidade sob o aspecto formal, observa que a matéria vem veiculada por meio da espécie legislativa adequada, qual seja projeto de lei ordinária. Também a matéria tratada na proposição insere-se no campo da educação, tema de competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Como ele é um pouco longo, senhor presidente, eu vou fazer o voto Na redação original, o dispositivo caracteriza o programa Ciclo das Profissões com ação de natureza complementar ao currículo do ensino médio da rede estadual, com fundamento na Lei Federal 9.324 de 1996. Entretanto, a vinculação direta da iniciativa parlamentar à organização ou complementação do currículo escolar poderia ensejar questionamentos quanto à eventual interferência em matéria relacionada às diretrizes curriculares e à organização pedagógica da rede de ensino, cuja disciplina se insere no âmbito das atribuições administrativas do Poder Executivo e do Sistema Estadual de Ensino. Nesse sentido, nós apresentamos, então, a emenda modificativa que busca conferir redação mais adequada ao dispositivo de modo a caracterizar
o programa como iniciativa de caráter orientativo e informativo, voltada à divulgação de profissões e à orientação vocacional dos estudantes, sem estabelecer vinculação direta com a estrutura curricular do ensino médio da rede estadual. Com isso, preserva-se a autonomia pedagógica das unidades escolares e afasta-se possível interpretação de ingerência em matéria afeta à gestão educacional do Poder Executivo. Assim, não se vislumbra, no âmbito dessa comissão, vício de iniciativa ou outro óbice de natureza formal. Ante o exposto, dentro dos aspectos da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, observa-se que a proposição apresenta redação clara, objeto definido e adequado. Inserção no ordenamento jurídico, não se constatando inconsistências que impeçam a sua regular tramitação. Ante o exposto, então, meu voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto, número 0904/2025, com a emenda modificativa apresentada. Voto pela admissibilidade. Projeto de Lei 0904/2025, aprovação do relator com emenda modificativa. Coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0904/2025 com emenda modificativa. Senhor presidente, os dois próximos projetos, eu quero fazer aqui primeiro o requerimento de diligência ao projeto de lei 0874 do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre o serviço de capelania e a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares situadas no estado de Santa Catarina. Diante disso, quero propor diligência relativa a este projeto, que a Casa Civil colha manifestação da Secretaria do Estado de Segurança Pública, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares, também da Secretaria de Estado de Assistência Social, Mulher e Família, da Secretaria de Estado de Educação e da Procuradoria-Geral do Estado, bem como de outros órgãos do governo do Estado que entender pertinentes. Pela diligência. Pedido de diligência ao projeto de lei 0874/2025. Coloca em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado diligências ao projeto de lei 0874/2025. Próximo projeto 20/2025 da deputada Luciane Carminati, que acrescenta o artigo 6º-A na Lei Complementar Estadual 831. O projeto visa adequar a lei que trata sobre a universidade gratuita, definindo que estudantes que já são beneficiados por outros programas de bolsas possam ainda participar e se inscrever na universidade gratuita sem impedimentos. Como já existe um projeto correlato a este, senhor presidente, eu peço apensamento ao projeto de lei, projeto de lei complementar 011/2025, de autoria da mesma parlamentar, protocolado em 2 de junho de 2025, porque ambos atualmente distribuídos à relatoria desse deputado. O projeto de lei complementar é o 020/2025, né? Isso. O apensamento é o projeto de lei complementar 011/2025. Exatamente. Que é o mesmo autor. Então tá. Projeto de lei complementar 020/2025. Pedido de apensamento ao projeto de lei complementar 011/2025. Os dois projetos são projetos de lei complementar de autoria da deputada Luciane Carminati. E há o pedido de apensamento do relator, deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, só para explicar, porque há uma questionamento, né? Mesmo autor, projeto correlato, é que como é a mesma autora e o mesmo deputado relator, nós vamos fazer somente um apensamento para fazer um só, para tramitar em conjunto. Relatoria minha, tá? Mesmo relator também. Sou privilegiado. É por isso que eu perguntei. Coloca em discussão, então, o pedido de apensamento.
Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam e fica aprovado o apensamento do projeto de lei complementar 020/2025 ao projeto de lei complementar 011/2025. Todos os projetos de lei complementar são de autoria da deputada Luciane Carminati. Aprovado o pedido de apensamento. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputado Vonei Weber. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas deputados. Eu tenho aqui o PL 0730/2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que estabelece medidas para garantir o acesso seguro e eficaz às armas de incapacitação neuromuscular, armas de eletrochoque, como instrumento de legítima defesa para mulheres no Estado de Santa Catarina. O projeto de lei de número 730/2025 tem como objetivo ampliar os mecanismos de proteção à integridade física das mulheres no nosso Estado, autorizando a aquisição, posse e porte de armas de incapacitação neuromuscular, eletrochoque, como instrumento de legítima defesa. A proposta estabelece que mulheres maiores de 18 anos possam utilizar esses dispositivos não letais, desde que cumpram requisitos como compra em estabelecimento credenciado, a apresentação de antecedentes criminais, avaliação psicológica e realização de curso de capacitação. A iniciativa busca oferecer uma alternativa de defesa pessoal que permita às mulheres reagirem a situações de risco, reforçando a proteção individual diante do cenário de violência de gênero. Nesse sentido, a matéria ela é apresentada como uma medida voltada ao fortalecimento das políticas de prevenção à violência contra a mulher, ao possibilitar o acesso a um instrumento de defesa pessoal de caráter não letal. A proposta pretende ampliar as condições de autoproteção feminina e contribuir para a proteção da dignidade, da segurança e da integridade física das mulheres, inserindo-se no conjunto de ações destinadas ao enfrentamento da violência de gênero e à promoção de maior segurança no cotidiano. Ante exposto, eu voto pela admissibilidade do PL 0730/2025. Projeto de lei 0730/2025, parecer favorável, coloco em discussão. Por favor. Eu Deputado também quero. Matheus. Eu também quero poder comprar taser. Acho que é um direito de todos, então, a gente poder estender para todo mundo o direito de adquirir esse equipamento, uma vez que, se você for pegar, óbvio que existe a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher, mas se você for pegar em índices de violência homem contra homem, é absurdamente maior. Então, eu entendo a proposta do autor, mas entendo que se é para liberar, libera para todo mundo, então. Só esclarecendo, esta não é a taser, que é a arma regulada pelo Exército. É uma arma de menor potencial, né? Mas, enfim, eu acho que, com toda a razão também, o deputado Cadorim, né? O projeto ele vem nesse sentido. O meu parecer é pela aprovação, mas de estender ele para todos os catarinenses também não vejo problema. Mas, enfim, está em discussão, senhor presidente. E é proibido de usar? Hoje, sim. Não pode? Ele tem que ser, presidente, tem que ser regulado. Né, que Na verdade, busca regulamentação, né? Tem uma mas regulação? é nacional, não Estado. A competência nacional de regular sobre armamento bélico e de armas, né? E não do Estado. Na minha opinião, na minha visão. É expressamente proibida a compra. É proibida a compra dele. A arma de eletrochoque, sim. Mesmo essa menor. E eu vejo que não compete a nós fazer legislação aqui em Santa Catarina, porque isso é uma normativa federal. Mas, enfim, acho que cabe Também fazer uma análise de concordo cunho plenamente. de legitimidade legislativa quanto à Se matéria. alguém quiser pedir vista aí para fazer voto contra. Eu pedi muito aqui já. Então alguém tem que pedir. Eu vou fazer o pedido de vista dessa matéria, deputado. Posso? Ótimo, é isso aí. Ele está dentro do Estatuto do Armamento, né? Não. Não? Ele não é regulado, esse Ele equipamento não é arma, aqui. isso. Ele não tem... Ele não é arma. Não está dentro daquela... Não está regulado hoje pelo Sistema Nacional. Então, automaticamente, ele não está permitido. Nós poderíamos, então, mas fazer aqui. se dentro do Estado, no meu ponto de vista,
Não, mas eu vou fazer o pedido de vista, até para a gente... Nós já aprovamos Pereira de Pode? Pimenta aí. Agora é mais três. Cabe. Pedido de vista, então, projeto de lei 0730/2025, pelo deputado PP Colasso. O que? Senhor presidente, eu vou dar continuidade, porque o senhor já pediu vistas, então nós vamos discutir isso mais na frente. Esse já foi um choque. Senhor presidente, eu tenho 6 proposições aqui, o qual todas elas é pelo pedido de aprovação aqui de declaração de entidade pública. Eu vou pedir permissão para fazer aqui a leitura e, posteriormente, a votação em bloco. Pode prosseguir, deputado. PL 0926/2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública estadual a Associação de Apoio e Desenvolvimento Integral da Pessoa com Deficiência, AIDPED, do município de Sombrio, Santa Catarina. Tem o PL 0928/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Professores do Centro de Educação Infantil Sonho Mágico, de Forquilinha. PL 0931/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que declara de utilidade pública a Associação de Voluntários Guerreiro Caramelo, de Blumenau. PL 038, Guerreiro Caramelo. Senhor presidente, dando continuidade, PL 0038/2026, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação Voluntária Amados do Pai de Camboriú. E PL 0054/2026, de autoria do deputado PP Colasso, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista AMA de Rio Rufino. E PL 0095/2026, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei de número 18278 de 2021 para declarar de utilidade pública o Instituto Movimento Orgânico IMO de Blumenau. As 6 proposições, elas cumpriram todos os requisitos legais necessários para que as entidades sejam declaradas de utilidade pública, razão pela qual o meu voto é pela admissibilidade destes 6 projetos. A pedido do autor e aprovado, aceito aqui por todos os deputados, nós vamos discutir e votar 6 projetos de lei referentes à declaração de utilidade pública. Os projetos em tela são os projetos de lei 0926/2025, 0928/2025, 0931/2025, 0038/2026, 0054/2026 e 0095/2026. Todos esses projetos de lei têm o parecer favorável do relator deputado Vonei Weber. E eu coloco, então, estas relatorias em discussão aos senhores deputados. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, os projetos de lei 0926, 0928, 0931/2025, eles, e os projetos de lei 0038, 0054 e o 0095, todos de 2026. Por fim, senhor presidente, eu tenho o PL de número 0044/2026, de autoria do padre Pedro Baldissera, que institui o Dia do Encontro das Rosas em Santa Catarina, a realizar-se anualmente no dia 23 de setembro e que altera o anexo único da Lei de número 18531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado, para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. A proposta, ela busca incentivar ações de cuidado, solidariedade e valorização das relações humanas, promovendo atividades simbólicas como a distribuição de rosas, rodas de conversa e iniciativas de acolhimento em hospitais, escolas e espaços comunitários. A iniciativa também pretende reforçar a importância da humanização e do apoio emocional, contribuindo para a promoção do bem-estar e da saúde mental da população.
Eu voto pela admissibilidade do referente projeto. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0044/2026. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0044/2026. Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Vani Weber. Deputado Napoleão Bernardes tem a palavra. Senhor presidente, caros colegas, eu inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 13/2026, de autoria do nosso vice-presidente, o eminente deputado Rodrigo Minotto. Trata-se de uma proposição legislativa de iniciativa do deputado Rodrigo Minotto, que tem por objetivo instituir o programa estadual Educar para Proteger, Lei Cão-Orelha, destinado a promover educação em direitos dos animais e incentivar ações de prevenção à crueldade e aos maus-tratos no âmbito da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Esse é o relatório. Passo ao voto. No que concerne a análise de legalidade, verifica-se que já vigora no ordenamento jurídico catarinense a Lei 18.057 de 2021, que contempla diretrizes relacionadas à educação para a proteção animal no ambiente escolar. Nesse contexto, observa-se que a proposição em análise não introduz uma temática totalmente inédita, mas é muito pertinente no contexto atual e, inclusive, a iniciativa do autor, o deputado Rodrigo Minotto, permite exatamente o aprimoramento da legislação existente, especialmente a incorporação de conceitos complementares. Portanto, é uma iniciativa alvissareira e muito bem-vinda, sobretudo no contexto atual. Ademais, a proposta prevê a inclusão de temática de forma transversal nas disciplinas existentes. Então, não se trata da criação de nenhuma matéria, nenhuma disciplina nova, e sim de uma temática transversal. A CCJ tem consolidado aqui um posicionamento no sentido da admissibilidade da inclusão de conteúdos transversais nas disciplinas existentes. E, inclusive, muito recentemente foi aprovada a Lei 19.749/2026, que instituiu a política de formação cidadã e estabeleceu parâmetros exatamente para a incorporação e consolidação de temas transversais e integradores nos currículos e nas propostas pedagógicas da rede estadual de ensino. É uma lei, entre aspas, guarda-chuva, como nós temos a Lei Geral das Utilidades Públicas, no sentido de organizar e sistematizar de uma forma bastante harmônica temas transversais, complementares, que são muito importantes, como os sugeridos aqui pelo deputado Rodrigo Minotto no âmbito desse projeto de lei. Cumpre registrar ainda que também tramita nessa casa o projeto de lei 10/2026, que utiliza uma denominação congênere, com remissão também ao cão-orelha. Nesse sentido, a fim de evitar a sobreposição temática e conferir maior clareza e coerência ao ordenamento jurídico, entende-se pertinente promover adequações, ajustes na proposição em exame, de modo a compatibilizar, e permitir aqui a aprovação desse projeto, de modo que passe a tratar do aperfeiçoamento da legislação vigente relativa à educação para a proteção animal. Então, diante desse contexto normativo, entende-se pela necessidade da adaptação do texto originalmente proposto, por meio de uma emenda substitutiva global, com os seguintes objetivos. 1. Incluir conceitos complementares à lei já vigente, 18.057/2021, para atualizá-la, de acordo com o que propõe o deputado Rodrigo Minotto, porque a lei anterior ela dispõe sobre a conscientização acerca dos direitos dos animais domésticos e silvestres no âmbito das instituições de ensino fundamental e médio. Então, a proposta do deputado Rodrigo Minotto vem a aperfeiçoar, modernizar, complementar, e por isso, então, a sugestão aqui dessa emenda substitutiva. Também integrar o tema da prevenção de maus-tratos e proteção animal à política de formação cidadã, que é a lei guarda-chuva que eu mencionei, a nova lei 17.749, que foi editada justamente para definir todos os temas transversais que vão sendo apostos à legislação estadual. E, por fim, promover a adequação da ementa da proposição, de modo a refletir as alterações legislativas propostas. Então, ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72.1 e 15 e 144.1 do Regimento Interno da LESC, eu voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 13/2026, na forma da emenda substitutiva global, tão somente para esses ajustes procedimentais. Projeto de lei 0013/2026. O voto é pela aprovação do relator com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Senhor presidente, Deputado, primeiro o autor eu gostaria de deputado escutar, Rodrigo. depois eu dou uma opinião. Presidente, primeiro quero agradecer pelo relatório, pelo voto do nosso eminente jurisconsulto aqui, o deputado Napoleão Bernardes, que sempre quando se apega a um relatório de um projeto de lei,
debruça sobre o conhecimento e estudo, e isso nos engrandece. Eu faço votos desse relatório, não é porque o projeto é de minha autoria, mas pela sensibilidade que o deputado Napoleão tem de relatar um caso como esse, e todos nós aqui é de conhecimento notório de todos a repercussão que teve no caso desse cão-orelha. Realmente é uma situação que constrange as atitudes que foram tomadas acerca desse assunto, mas o que eu queria abordar perante os nossos colegas é que esse projeto de lei, com as devidas adequações que estão aqui sendo apresentadas pelo relator, ela visa assegurar que o poder público atue realmente na prevenção, oferecendo de forma sensata ferramentas para que as futuras gerações construam uma relação mais justa com os animais. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E nada mais, além disso, é demonstrar que, ao instituir esse programa, o Estado deixa de apenas punir o crime e passa a atuar na formação do caráter dos jovens, das pessoas, reconhecendo que a educação é a única via definitiva para erradicar a crueldade animal e promover uma sociedade mais segura e compassiva para todos. Então, faço essa breve manifestação, tendo em vista que as argumentações e as adequações que o deputado Napoleão fez de grande valia para que a gente cada vez mais aprimore a legislação e que a legislação não fique guardada dentro de uma gaveta, que realmente, na prática, a gente possa transformar essas ideias em ações e que essas ações efetivamente tenham excelentes resultados. É esse o nosso objetivo, de aprimorar e cada vez mais demonstrar a nossa preocupação com algumas atitudes que vêm ocorrendo. Então, passo a palavra ao deputado Maurício Peixe. Bom, deputado Rodrigo, eu ia pedir vista ao projeto, mas não vou fazê-lo. Pela importância que tem esse tema, nós temos que tomar muito cuidado quando se trata de educação. Grade curricular, encher e tirar o centro que é o ensino, né? Mas tem temas que tem que fazer uma questão cultural. O cão-orelha, ele é um símbolo somente, né? Daquilo que a crueldade do ser humano contra o ser humano e contra os animais. Não é só contra os animais. A crueldade de alguns seres humanos é contra o próprio ser humano. A gente vê todos os dias grandes desgraças aí, da questão, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, de estupro coletivo, e outro que é feminicídio. Isso é o ser humano de hoje que está aí sendo cruel, e eles descarregam isso também nos animais. E onde que nós temos que mudar essa cultura realmente é na educação, com as crianças que gostam de animais, né, que podem educar, que pode ser ensinada, pode ter aí formação, ensinamentos. Então, esses temas correlatos, como bem falou e deu parecer o deputado Napoleão, esses temas transversais, né, que nós possamos ser utilizados. E como disse o deputado Rodrigo Minotto, não pode ficar só na lei. A lei, quando ela é só uma lei que é aprovada, sancionada e não colocada em prática, ela é inócua, não faz efeito nenhum, só gastou tempo e recurso público. Então, nós temos que cobrar que realmente se faça, porque essa cultura se muda na escola, na educação. Por isso, eu vou votar favorável, deputado. Continue a discussão. Presidente, eu também voto favorável, e eu, percebendo aqui a questão desse caso específico, o quanto isso foi anunciado Brasil afora, e ele extrapolou a questão da violência, da crueldade com animais. Esse caso simplesmente manchou a imagem do Estado. É uma questão que a gente percebe muito a crítica contra o Estado de diversas formas e diversos motivos, né? Enfim, Santa Catarina é isso, é aquilo, tal. E esse caso específico não é crianças mataram um animal. Crianças catarinenses com pais ricos mataram um animal, né? É o estereótipo que acabou pegando, e é verdade, né? Tudo verdade, mas ele extrapolou totalmente a questão só do ato, que já é absurdo por si só, e acabou manchando o nome do Estado. Por isso,
efetivamente a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça mais aqui no nosso estado e, obviamente, como bem disse o deputado Maurício Peixe, isso começa lá atrás na educação, na escola e principalmente em casa. Quem continua em discussão? Em votação. Esse projeto ele tem uma emenda substitutiva global. Né? Em votação, projeto de lei 0013/2026. Deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0013/2026 com emenda substitutiva global. Senhor presidente, eu trago aqui a apreciação do colegiado, o relatório e voto ao projeto de lei 747/2025. Autoria eminente deputada Luciana Carminati. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar eminente deputada Luciane Carminati, que visa estabelecer medidas e procedimentos para os casos de violência contra profissionais de educação nas instituições de ensino do Sistema Estadual de Educação. A proposição tem por finalidade instituir mecanismos de prevenção, registro e encaminhamento de casos de violência praticados contra professores e demais profissionais de educação. É uma matéria de procedimento, portanto, passo ao voto. Sob o aspecto da iniciativa, a proposição não invade a matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, uma vez que se limita a estabelecer diretrizes e procedimentos voltados à proteção dos profissionais de educação no ambiente escolar, sem dispor sobre a organização administrativa do Poder Executivo ou sobre a criação de cargos e estruturas. Assim, a instituição de mecanismos de prevenção, registro e encaminhamento de situações de violência contra profissionais de educação revela-se compatível com os princípios constitucionais da proteção ao trabalho, da valorização dos profissionais da educação e da garantia de um ambiente educacional adequado. Durante a tramitação desta matéria, foi promovida diligência para diversas manifestações. Contudo, até o momento da elaboração do presente parecer, não houve retorno por parte dos referidos órgãos e entidades. Registra-se, por outro turno, haver manifestação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, que apresentou considerações acerca da temática e destacou a relevância da adoção de políticas institucionais voltadas à prevenção e enfrentamento da violência no ambiente escolar. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 747/2025. Projeto de lei 747/2025, parecer favorável do relator. Coloco em discussão. Presidente, infelizmente não veio o retorno da diligência aí enviada à Secretaria de Educação. Eu concordo com a matéria, acho que tem que... Eu quero verificar se está tudo incluído aqui. Eu acho que tem que incluir alunos aqui também, na questão da violência, não só os professores, porque tem professores, tem alunos que sofrem violência de próprio professor e também de colegas. Então, eu quero ver, eu vou pedir vistas aqui para fazer uma análise melhor e conversar com a Secretaria de Educação. Pedido de vistas ao projeto de lei 0747/2025 pelo deputado Maurício Peixe. Por fim, senhor presidente, passo o relatório e voto ao projeto de leis 592/2025, que dispõe sobre diretrizes para a utilização de fibras naturais e resíduos industriais de origem vegetal em pesquisas e aplicações sustentáveis no âmbito do Estado de Santa Catarina, a autoria eminente deputada Paulinha. Então, é um projeto de autoria parlamentar que dispõe sobre diretrizes para a utilização de fibras naturais e resíduos industriais de origem vegetal em pesquisas e aplicações sustentáveis no Estado. Segundo a autora, a proposição tem por objetivo estimular a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação voltadas ao aproveitamento sustentável de matérias-primas de origem vegetal, bem como fomentar o desenvolvimento de soluções que agreguem valor a resíduos industriais e agroindustriais com potencial de aplicação em diferentes setores produtivos. Esse é o relatório passo ao voto. No que se refere à competência legislativa, a matéria insere-se no âmbito da competência concorrente prevista no artigo 24, incisos 6 e 9 da Constituição Federal, que autoriza a União, os Estados e Distrito Federal a legislar sobre proteção ao meio ambiente e educação, bem como sobre pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Observa-se que a proposta está alinhada com os princípios de promoção do desenvolvimento sustentável e de incentivo à inovação tecnológica presentes na legislação ambiental e científica brasileiras, bem como políticas públicas voltadas à economia circular e ao aproveitamento de resíduos agroindustriais. Pesquisas acadêmicas e iniciativas tecnológicas têm demonstrado o potencial do reaproveitamento de resíduos vegetais para a geração de bioprodutos, biocombustíveis e novos materiais sustentáveis, contribuindo sobremaneira para a redução dos impactos ambientais para a diversificação da matriz produtiva. Ante o exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça
pela admissibilidade do projeto de lei 592/2025. Projeto de lei 0592/2025. Parecer favorável. Deputado Napoleão Bernardes, relator dessa Senhor matéria. presidente. Coloco em discussão. Deputado Maurício. Senhor presidente, a matéria aqui apresentada, o cânhamo industrial, ele é um subproduto do cannabis. O cannabis é proibido hoje por lei para produção, a não ser medicinal, para alguns casos, né, e para pesquisa. Não para comercialização, independente do que é, inclusive vegetal, para qualquer ação. Ele tem que ser regulado pela Anvisa. Então, diante disto, este projeto ele afronta uma lei federal que proíbe a comercialização e venda do cannabis. Como o cânhamo é um subproduto da cannabis, também diz na legislação que, além do cannabis, todos os seus subprodutos são proibidos, né? Então, eu entendo que não tem aqui legalidade, né, nós estarmos aprovando uma lei que vai ferir a lei federal. De qualquer maneira, como o senhor deu o parecer favorável, eu vou pedir vista, senhor presidente, para apresentar voto divergente. Pedido de vista ao projeto de lei 0592/2025. Tudo certo, deputado Napoleão? Encerrou, né? Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trago aqui o relatório e voto ao PL número 0634/2025, que altera a Lei 18.278/2021 para declarar de utilidade pública a Associação Catarinense dos Parentes, Amigos e Portadores de Epidermólise bolhosa. Epidermólise bolhosa, do deputado Napoleão Bernardes, sua autoria. Eu vou direto ao voto aqui, demonstrando que todos os documentos apresentados estão dentro da juridicidade e constitucionalidade. Diante do exposto, eu voto no nome desta comissão pela admissibilidade ao PL 0634/2025, da autoria do deputado Napoleão Bernardes. Projeto de lei 0634/2025. Parecer favorável. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0634/2025. O PL 0901/2025, eu peço diligência, em razão de que falta ainda que o relatório das atividades encaminhadas a esse Parlamento foi apresentado de forma resumida, quando deveria contemplar de forma detalhada os 12 meses anteriores à formulação do pedido, isto é, de dezembro de 2024 a novembro de 2025. Então, por isso, eu peço diligência interna a este PL para que junte a documentação necessária para a regular tramitação do feito. Pedido de diligência interna ao projeto de lei 0901/2025. Coloca em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0901/2025. Relatório e voto ao PL número 0537/2025, que institui a política estadual de incentivo ao cultivo, pesquisa, utilização e comercialização das plantas alimentícias não convencionais, com enfoque prioritário na valorização gastronômica e da outras providências. Autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Esse projeto de lei define os objetivos da política, atribui sua execução à Secretaria de Estado da Agricultura, em cooperação com outras pastas, adota os princípios da Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e prevê ações de divulgação e o possível uso das plantas na alimentação escolar, e autoriza a criação de grupos de trabalho. Na justificativa, o autor destaca o potencial nutricional, cultural, econômico e ambiental das plantas alimentícias não convencionais
enfatizando sua contribuição para a segurança alimentar e nutricional, para o fortalecimento da agricultura familiar, para a preservação da biodiversidade e para a diversificação produtiva, bem como a importância de políticas públicas que incentivem seu cultivo, pesquisa, comercialização e consumo. Este é um breve relato e vou direto ao voto, no sentido de que a proposição que versa sobre essas políticas públicas relacionadas à agricultura, à segurança alimentar, à educação alimentar e à proteção do meio ambiente são matérias inseridas na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, segundo o artigo 24 da nossa Constituição Federal, bem como na competência do Estado de Santa Catarina. Portanto, não se verifica usurpação de competência privativa da União. Contudo, os artigos 3º e 5º, em parte, e 6º apresentam pontos que necessitam de ajustes. O artigo 3º dispõe que a execução da política será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura, em colaboração com outras secretarias de Estado. O artigo 5º descreve ações administrativas determinadas, como a criação de uma rede de divulgação e a previsão de incorporação nas merendas escolares. O artigo 6º, por sua vez, impõe a criação de grupos de trabalho interdisciplinares. Tais dispositivos, ao definirem órgãos específicos responsáveis, ao descreverem ações administrativas detalhadas e ao imporem a criação de grupos de trabalho, interferem na organização e no funcionamento da administração pública. Essa matéria está sujeita à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e à discricionalidade administrativa, configurando assim potencial vício de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes. Portanto, a solução adequada consiste em remodelar integralmente a proposição, que em linhas gerais apresenta redação clara, mas requer ajustes para alinhamento às regras de elaboração e redação de leis, conforme a Lei Complementar número 589 de 2013, transformando as determinações administrativas em diretrizes e princípios gerais. O texto deve se limitar à instituição da política sem impor ao Poder Executivo atribuições que são de sua exclusiva iniciativa. Por tais razões, apresento a emenda substitutiva global, saneando as ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas, para que a proposição em análise possa prosseguir seu trâmite nesta Casa. Os ajustes constantes da emenda substitutiva global aperfeiçoam a técnica legislativa e corrigem o vício formal sem alterar o núcleo material da política proposta. Diante do exposto no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0537/2025 na forma da emenda substitutiva global. É o meu voto. Projeto de lei 0537/2025. Parecer favorável do relator com emenda substitutiva global. Coloca em discussão. Com a palavra o deputado Maurício. Senhor presidente, com a emenda substitutiva global, tirou a questão principalmente do vício de iniciativa, né? E nós vamos votar favorável ao projeto. A título de curiosidade, presidente, o que é uma planta alimentícia não convencional, né? Alguns exemplos aqui: Ora pronobis, taiobá, jambu, capuchinha, que são flores e folhas comestíveis, enfim. Uma série de produtos aí que são utilizados hoje amplamente como fármacos, né? Ou complementos alimentares, mas que o deputado está propondo incluir, de certa forma, até na merenda escolar. Continua a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado. Projeto de lei 0537/2025 com emenda substitutiva global. Existe mais algum projeto, deputado Rodrigo Minotto? Vamos ao nosso trabalho da manhã de hoje. Eu tenho 3 projetos de lei referentes à utilidade pública, declaração de utilidade pública, que eu vou solicitar aos senhores deputados que possa ser discutido e votado em bloco, e também faço pedido que também possa ser discutido
e feita a votação em bloco de mais 2 projetos de lei referentes também à utilidade pública, que eu gostaria de dar entrada como extra pauta. Se não há objeção dos senhores deputados, então vamos votar esses projetos de lei, os 3 previstos já na pauta do dia de hoje, e os 2 extra pauta, em bloco. Vamos discutir e votar em bloco, então. O primeiro projeto de lei é o 0069/2026, de autoria do deputado Marcos Vieira, que declara de utilidade pública o Instituto Catarinense de Inovação Social, o ICIS. O segundo projeto de lei é o 0070/2026, de autoria do deputado Marcos Vieira, também, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira Cristã de Saúde, ASBRAX, de Irani. O terceiro projeto de lei 0039/2026, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que declara de utilidade pública a Associação de Vôlei do Vale do Araranguá, a AVA. Os 2 projetos de lei que entram extra pauta. O primeiro, projeto de lei 0863/2025, da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública a Associação Paradesportiva de Biguaçu, a PAB de Biguaçu. E o último, que também entra extra pauta, o projeto de lei 0093/2026, de autoria do deputado Neudi Sareta, que declara de utilidade pública o Instituto Humaniza, de Campos Novos. Todos esses projetos referente à declaração de utilidade pública e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no Estado de Santa Catarina. Coloco todos esses projetos de lei, eles têm todas as documentações necessárias, exigidas para este projeto, para esse tipo de projeto. Então, eu voto favorável, porque eles obedecem todas as questões de constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade. Coloco em discussão esses referidos projetos. Em votação, os deputados favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, os projetos de lei 0069/2026, 0070/2026, 0039/2026, 0863/2025 e 0093/2026. Tenho ainda um pedido aos senhores deputados, também para que nós possamos votar em bloco, 2 projetos de lei, que são projetos referentes à denominação de trechos de rodovias estaduais no estado de Santa Catarina. Como tem o mesmo teor, peço que a gente possa fazer a discussão em bloco e a votação em bloco. Como não há objeção, o primeiro projeto de lei é o projeto 0007/2026, de autoria do deputado Altair Silva, que denomina Ouvides Valdomiro Grosbelli, o trecho da rodovia estadual SC 156, entre os municípios de São Domingos e Mariópolis, no Paraná, alterando o anexo 2 da Lei nº 16.720/2015. O segundo é o projeto de lei 0856/2025, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que altera o anexo 2 da Lei nº 16.720/2015, consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no estado de Santa Catarina, para denominar a rodovia Beata Albertina Berkenbrock, o trecho da SC 436, compreendido entre a sede do município de São Martinho e a localidade de São Luís, no município de Maruí. Todos os 2 projetos foram analisados as questões de regimentalidade, juridicidade, constitucionalidade. Todos estão dentro dessas exigências. Então, diante disso, eu voto pela aprovação dos referidos projetos. Coloco em discussão. Só, senhor presidente, contribuindo aqui, né, da importância, o qual ter uma nomenclatura de forma correta, mas eu quero tratar especificamente aqui da 436, que até então é classificada como SC 407.
já não é mais isso, mas nos documentos ainda está. Mas a 436 não podemos aqui hoje caracterizar assim como uma rodovia, e sim como uma estrada esburacada, precária, estreita, sem condições de trafegabilidade, podemos assim dizer. Mas, porém, tem lá uma reivindicação muito antiga, o qual o projeto pronto praticamente, o que falta é o start aí, de realmente pavimentar e trazer dignidade para as pessoas que ali transitam e toda aquela região. Então precisa de obra, para aí sim nós poder dizer assim, temos uma rodovia 436 que liga Imaruí a São Luís, terras de Albertina, Berkenbrock. Então eu penso que fica aqui o meu registro de que realmente se possa trabalhar fortemente para que se transforme em realidade também a pavimentação, a construção, daí sim, de uma rodovia que venha a atender ao povo catarinense. Da forma como está hoje, até, podemos dizer assim, vergonhoso nós tratar de rodovia, porque aquilo lá é um caminho, é uma estrada, mas não podemos dizer que é uma rodovia. Rodovia, para isso, precisa de uma infraestrutura, precisa de toda uma adequação, o qual não temos ainda. Mas, enfim, vamos partir pela nomenclatura. Eu acho que é um grande passo, mas que possamos, numa sequência, poder estar desfrutando de investimentos e realmente ter uma estrada que podemos designar de verdade como rodovia. Era isso, senhor presidente. Muito Presidente, bom. Deputado Rodrigo. Só quero colaborar com a manifestação do deputado Volney. Realmente, o Estado peca, né, pela essa moção. A Secretaria de Estado da Infraestrutura, eu acho que também não conseguiu enxergar essa rodovia dentro do mapa de Santa Catarina. Quem conhece sabe, quem passa por lá conhece bem essa rodovia, até porque tem pontos turísticos importantes em São Martinho. Mas fica aqui o registro e eu quero colaborar com a manifestação do deputado Volney, fazendo também esse registro, que seja dada a devida atenção que merece para aquelas localidades e para esta rodovia. Um breve comentário ainda, vale ressaltar, 436, né, que quando fala em estrada, nós temos aí uma reivindicação, eu estou aqui praticamente há 8 anos, a 108, até agora nada de investimento. Anitápolis. Assim como a 437 Maruí, Pescaria Brava, um trecho, então, parabenizar o governo pela sensibilidade, que já startou um trecho, mas tem um outro trecho que as pessoas acabam vivendo dentro da poeira, do pantano e da buraqueira, onde liga Imaruí à Pescaria Brava, né? Enfim, são obras 436, que liga também a 435, 435 que liga tem execução, São Bonifácio a São Martinho, também já está em obra um trecho, mas que precisamos de um olhar diferenciado, principalmente essa que não começou ainda, que é a Anitápolis a Santa Rosa de Lima. Então, são rodovias aí, o qual aqui não me deixa falar diferente, porque temos pessoas aqui da nossa região, o qual quero registrar aqui a presença do nosso vice-prefeito de Braço Norte, né, o Duda Chiroff, com o seu secretário de Obras e Viação, que é o Afonso Boig, com toda a comitiva de Braço Norte, nossos vereadores, lideranças, o qual sempre é uma alegria contar com a presença dessas ilustres pessoas aqui nesta casa. Enfim, defendemos aqui o anseio e a necessidade da nossa gente. Só deixar isso registrado. Obrigado, deputado Vonei Weber, deputado Rodrigo Minotto, pelas manifestações. Muito pontual, deputado Vonei. A manifestação feita pela rodovia 436, uma rodovia importantíssima, que tem uma questão toda também do turismo religioso naquela região, né? O crescimento da cidade de São Martinho, o potencial turístico que tem. E, com certeza, o governo do Estado tem que dar uma atenção para essa rodovia importante, como também para a 108, que liga Braço Norte, aqui registrando o nosso vice-prefeito Duda, né, com todos os secretários, as lideranças, que liga a cidade de Braço do Norte, que liga até Anitápolis, que é um novo corredor viário também, que dá a oportunidade da BR-101 de Tubarão até a Grande Florianópolis, principalmente os casos os transtornos que ocasionam quando existe os transtornos no Morro dos Cavalos. Elas acabam, tanto a 435 quanto a 108, sendo uma rota de fuga para que a gente possa escoar a economia do sul do estado de Santa Catarina. E são rodovias importantes para que essas rodovias possam, né, resolver esses problemas que nós temos lá na nossa região. Então, é uma manifestação muito importante, da 436 e também de outras rodovias importantes que nós temos na nossa região da Morel, no nosso sul do estado. Continue a discussão ainda, coloco
Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, os projetos de lei 0007/2026, 0856/2025. Por último, faço também um pedido aos senhores deputados para que nós possamos avaliar extra pauta o projeto de lei 0092/2026, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a fiscalização, transparência, rastreabilidade e acompanhamento da execução de emendas parlamentares, impositivos estaduais e estabelece outras providências. Se não há objeção dos senhores deputados, vamos dar a entrada a extra pauta a esse projeto de lei, que é o projeto de lei 0092/2026, fazendo novamente a leitura, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a fiscalização, transparência, rastreabilidade e acompanhamento da execução de emendas parlamentares, impositivos estaduais e estabelece outras providências. A proposição determina que a publicação em Diário Oficial do município e a comunicação ao parlamentar ocorram no prazo de 15 dias úteis, contados do crédito dos valores. O texto também define as informações mínimas que devem constar em tais publicações, como o número da emenda, nome do proponente, valor, data de recebimento e objeto. Adicionalmente, o projeto estabelece sanções de natureza administrativa para o descumprimento das obrigações, consistindo em notificação para regularização e, em caso de persistência, no impedimento do recebimento de novos recursos da mesma natureza até a devida regularização. Vamos ao voto. O ponto central da análise consiste em verificar se a proposição invade a autonomia municipal. Adianto o entendimento de que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade. Isso porque as obrigações de publicidade impostas aos municípios na proposta legislativa não dizem respeito a assuntos de interesse exclusivamente local, mas sim à gestão de recursos públicos de origem estadual. Ademais, a medida legislativa proposta não interfere na organização administrativa dos municípios. Ela também não dita como eles devem executar as políticas públicas financiadas pelas emendas. A exigência de publicação em Diário Oficial e de comunicação ao parlamentar proponente é um mecanismo de controle externo e de accountability perfeitamente alinhado à competência concorrente para legislar sobre direito financeiro e orçamentário. Trata-se de estabelecer condições para o repasse e o acompanhamento de verbas estaduais, matéria que extrapola o interesse puramente local. Então, essa iniciativa ela está em sintonia com o Movimento Nacional de Fortalecimento e Transparência na alocação de recursos públicos, como também demonstram recentes decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema das emendas parlamentares, que reforçam a necessidade de rastreabilidade, de publicidade na destinação de verbas orçamentárias. Antes exposto, então, eu voto no âmbito dessa comissão pelo prosseguimento da tramitação do projeto de lei 0092/2026. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu queria primeiro elogiar a postura do deputado Sargento Lima, quando propõe um projeto de lei desta natureza, realmente está em consonância com o âmbito federal, mas eu incluiria, além das emendas impositivas, os convênios que são feitos diretamente entre o governo e os municípios, para que haja, por parte do governo já tenha publicidade, lógico, todos os convênios são publicados no Diário Oficial, mas também pudesse ser incluído os convênios que são diretamente entre o governo, secretarias estaduais e os municípios. Mas esse é um debate, se alguém não pedir vista, depois eu peço para fazer uma emenda. Presidente. Deputado Maurício. Eu pedi vista ao projeto de lei 0026/2026 do deputado Vicente Caro Preso. E agora nós verificamos aqui que esta matéria que entrou extra pauta, ela trata do mesmo tema, assunto, correlato. Então, eu acho que deveria ter pedido ao pensamento, aos dois projetos, por se tratar da mesma matéria do deputado Vicente Caro Preso, que é o pedi vista. Eu não sei qual dos dois é mais antigo. Eu acho que os dois são do mesmo, porque foi tratado juntos aqui com a presidência da casa, né? Deputado pede vistas, então? Eu vou pedir vista, mas eu já vou pedir a pensamento depois do... Pedido de vista, então, deputado Maurício Peixe. Encerrado o meu trabalho na manhã de hoje, pergunto... Esse é do Sargento Lima. Encerradas matérias da manhã de hoje, pergunto aos senhores deputados se existe alguma outra matéria a ser tratada referente a assunto relativo dessa comissão. Como não há manifestação, declaro encerrada a presente sessão.